Olá pessoal, vamos para a nossa aula 3, né? Vamos falar sobre transmissão de potência. A gente estuda torção na mecânica justamente porque temos uma grande quantidade, uma grande variedade de elementos de transmissão de potência. Então, os principais objetivos do estudo de torção é poder justamente avaliar eixos, certo? Que transmitem potência, poder projetá-los, poder avaliar suas falhas, certo? E por aí vai, né? Então, na transmissão de potência, nós temos a seguinte equação. A potência, ela é função do torque que está sendo aplicado sobre o eixo e a derivada do ângulo sobre o tempo. Que ângulo é esse aqui, né? Primeiro, né, a gente precisa deixar claro aqui que nós estamos considerando, né, um eixo que ele está livre, ele não tem nenhuma nenhum, nenhuma parte fixa, certo? Então esse eixo ele está livre para rotação. Então esse ângulo aqui, né, vai ser justamente o ângulo de rotação. Não confunda esse ângulo com um ângulo de torção. Ele é um ângulo de rotação do eixo, certo? Então a derivada do ângulo de rotação em relação ao tempo. Essa derivada do ângulo de rotação em relação ao tempo, ela é dada por esta letra aqui grega, que é o ômega, que é a velocidade angular, seria a velocidade angular do eixo. Então a potência seria igual ao torque vezes a velocidade angular, certo? Essa velocidade angular ela pode também ser representada de algumas outras maneiras, certo? Essa velocidade angular, a sua unidade é radiano por segundo, certo? Então nós temos aqui uma rotação em radiano por segundo, certo? Justamente porque ela é derivada, né, de um ângulo em relação ao tempo, esse ângulo aqui dado em radianos. Essa fórmula aqui, ela é uma variação da fórmula da potência linear, que é a força vezes a velocidade linear, certo? É Newton vezes metro por segundo, né? Força vezes velocidade. E nesse caso aqui nós temos torque vezes velocidade angular. Essa fórmula aqui, potência igual a torque vezes velocidade angular, ela pode também ser dada de uma outra forma, que é o que? A potência igual a 2π vezes a frequência vezes o torque. Essa frequência aqui dada em Hz. Então, esse 2π aqui é justamente a quantidade de radianos que eu tenho em uma rotação completa, certo? Equivalente a 360 graus. E aqui a frequência, certo? A velocidade angular ela é justamente dada por essa fórmula. Ômega igual a 2πf. A gente pode utilizar tanto essa variável quanto essa variável da fórmula. A unidade de potência vai ser em watts, né, que é justamente joule por segundo. E como joule é newton vezes metro, então nós teríamos que seria newton vezes metro por segundo. Então, o que é que a gente tem aqui, certo? Dessa fórmula da potência linear, né, é que a gente tem newton e aqui a velocidade em metros por segundo, né? Casa com isso aqui, né? Aqui nós teríamos newton vezes metro vezes radiano por segundo. Só que lembrem, né, uma unidade de medida linear vezes radiano, ela continua sendo, por exemplo, metro vezes radiano continua sendo metro, certo? Então, newton vezes metro vezes radiano por segundo continua sendo newton vezes metro por segundo, certo? Então tá aí dada a nossa fórmula de potência, certo? Além do que eu tinha falado dos eixos, né, uma outra
um outro emprego muito forte dessa relação de torque e potência é dado em motores, certo? É, os motores geralmente eles têm gráficos e mostram como o torque e a potência eles variam de acordo com a rotação, né? A rotação do motor é dada em RPM, rotações por minuto. E percebam, né, que a, o torque ele atinge um determinado valor máximo em uma determinada rotação, certo? A partir disso, o torque ele começa a diminuir, começa a cair, e a potência ela continua crescendo até atingir o seu valor máximo em outra determinada rotação, certo? É, Então, isso aqui acontece justamente porque quanto maior a rotação, menor vai ser o torque, né? Então, se a gente for olhar para uma caixa de câmbio do motor, por exemplo, né? Você tem lá as marchas, né? Que a cada marcha você tem uma crescente de rotação e uma decrescente de torque, né? Então, isso ocorre justamente porque você deseja ter uma velocidade maior, mas não necessita de um torque maior mais. Ainda tratando da transmissão de potência no motor, podemos perceber, né, como justamente é transmitida uma potência a um eixo rotativo, né? Então aqui na questão de uma manivela, né, a gente tem justamente essa mão que transmite essa potência rotativa para um determinado eixo. O motor é uma variação disso aqui, né? Então a gente tem, né, justamente o pistão que recebe aquela potência, né, por causa da explosão do combustível, e essa potência ela é transmitida para o virabrequim, certo? Através da biela. O que é que acontece aqui? Essa biela ela vai transmitir para o virabrequim uma força que vem do pistão, né? Justamente transformando esse movimento que é linear do pistão para o virabrequim, transformando esse movimento em um movimento de rotação, certo? E aí aqui a gente tem, né, um conjunto, né, de quatro, né, ou pode ter mais, pode ter menos, né, mas no geral, né, quatro manivelas que recebem essa força, que na verdade, né, essa força que é entregue aí, ela nada mais é do que um torque por causa da distância que existe entre o eixo, né? Então essa força está aqui, uma determinada distância, né, do centro do eixo. Então nós temos, né, justamente a aplicação de um torque ao virabrequim. E esse torque é transmitido do motor para os eixos de transmissão e chega até as rodas. Aí a gente pode fazer até um comparativo entre o motor diesel e o motor a gasolina, né? Os motores a diesel, eles têm taxas de compressão maiores, certo? Consequentemente, a gente tem aqui um curso do movimento maior, certo? Esse curso aqui é maior. E o que é que isso gera, né? Esse curso maior? Gera um movimento mais lento. No entanto, como a taxa de compressão é maior, nós temos uma força aplicada sobre o pistão maior, que faz com que o torque aplicado no virabrequim também seja maior, certo? Já na gasolina, a gente tem um outro efeito, que é o quê? Um curso menor, porque a taxa de compressão é maior. No entanto, a gente consegue ter uma velocidade maior, certo? Então a gente acaba conseguindo alcançar maiores rotações com o motor a gasolina. E que isso favorece a geração de uma potência maior, certo? Por causa dessas velocidades de giro. Então lembrem, né, o ápice, né, da potência, né, a potência máxima alcançada é com rotações
altas, certo? Então, como o motor a gasolina ele consegue rotações maiores, ele consegue atingir também potências maiores, certo? Apesar de ter um torque menor do que um torque no motor a diesel. Também na CVT nós temos isso, né? Essa aplicação desse torque, né, que é variável de acordo com a rotação que nós temos, né? Então, quando eu necessito de um torque maior, né, nós temos essa variação aqui nessa polia, faz com que essa, a correia seja mais para dentro, a gente vai ter uma distância menor, certo? Quando eu... Não, perdão. A gente vai ter essa distância maior, também para a aplicação de um torque maior, e quando eu consigo alcançar velocidades maiores, essa polia abre, e aí eu já não necessito mais de torques maiores, mas eu preciso de rotações maiores, de uma transmissão de rotação maior, justamente para alcançar uma potência maior, certo? Então, dando continuidade, né, eu posso transformar a potência em um valor de torque. Qual é o torque que está sendo aplicado? Então, a gente lembrar, né, que eu tenho uma tensão máxima, que é torque, vezes o, o raio, né, a tensão máxima é o raio máximo do eixo, sobre J, ou a tensão em qualquer ponto do eixo é torque vezes ρ sobre J. Eu posso, né, a partir de uma potência que eu tenho ali, que está sendo transmitida naquele ponto, determinar qual é o torque que está sendo transmitido naquele ponto, através da relação do torque com a rotação, com a frequência. E com isso, eu posso encontrar qual seria o diâmetro de um eixo de transmissão, isolando estas partes, essas propriedades geométricas, que é o quê? O J e o raio do eixo, certo? Então, a propriedade geométrica do eixo vai ser justamente igual ao torque dividido pela tensão admissível. Com isso, eu consigo determinar qual é o diâmetro necessário do eixo para que ele suporte aquela transmissão de potência, certo? Então, tudo isso eu acho esse torque a partir da potência que está sendo transmitida e da rotação. Então, é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.